Olá, vocês que têm interesse em questões de sexualidade, terapia de casais, relacionamento de casais, saúde mental em geral. Nós estamos aqui a partir do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade, trazendo para vocês autores de um grande projeto que temos para 2026. Autores que vão contribuir para vários livros que vão ser apresentados no segundo semestre de 2026. Olha aqui quem temos do nosso lado. Mara Lins é uma psicóloga que vai contar a trajetória dela nessas áreas relacionadas na psicologia e também como é que vai ser a participação dela, porque ela é uma das convidadas. Mara, muito obrigado por participar. Realmente consideramos sua participação muito importante para o nosso projeto. Oswaldo, querido, um privilégio estar aqui, um privilégio participar desses 30 anos do Impassex. Olha aqui, quanto trabalho, quanto conhecimento, quanta coisa que já foi organizada até então. Mas, bem, deixa eu me apresentar, então. Mara Lins, sou terapeuta de casal há mais de 30 anos e trabalho somente com casais há 5, porque como psicóloga fazia terapia individual, família também, mas meu foco total em casal há 5 anos. Eu brinco que eu até desaprendi a trabalhar de maneira individual. Pelo quê? Como é importante trabalhar com relações. E eu costumo falar para os alunos também que quando recebem, e na terapia individual as pessoas falam de questões de sexualidade, falam de questões relacionais, e eu costumo dizer, prestem muita atenção, a terapia individual, você está vendo um pedacinho de uma relação, você está vendo uma parte ok, é importante trabalhar com essa parte, mas sabendo que é um pedaço, é uma parte de uma relação, então saber é esse outro lado. Na formação acadêmica, psicóloga há mais de 30 anos, tenho mestrado em psicologia social, terapeuta de casal e família, trabalhei muito com famílias com adicções também, e em 2013, conheci as terapias comportamentais contextuais, que já vou explicar um pouquinho, que é por onde eu estou aqui nesse projeto. Ao conhecer as terapias comportamentais contextuais, eu fiquei, que aqui entra principalmente a terapia de aceitação e compromisso, eu fiquei me perguntando como seria o trabalho com casais nessa abordagem. Então, em 2014 foi quando eu conheci Andrew Christensen, que é um dos principais criadores da Integrative Behavioral Couple Therapy, que é a terapia de casal dentro da abordagem comportamental contextual. A partir de então, eu fiz o meu doutorado nessa abordagem, eu sou a primeira latino-americana com a certificação internacional e sou supervisora internacionalmente aprovada também pela IBCT. E sou a diretora da FACEF, que é a Faculdade de Psicologia do Centro de Estudos do Indivíduo e da Família, de Porto Alegre. Com essa visão geral um pouquinho, vou falar o que mais me marcou, pelo que, né, atualmente a minha nova paixão, falando em relações, em amores, são as terapias contextuais, que é uma proposta que trouxe o conceito de aceitação. Conceito de aceitação, falando em relação, não é aceitar o inaceitável, ok? Eu vou falar aqui, não vou falar de situações abusivas, não vou falar de violência, vou falar de problemas mais gerais e mais comuns nos casais, e ainda bem que a grande maioria não tem, né, as situações de violência ou situações abusivas. Mas o que seria a aceitação? Indo para a terapia de aceitação e compromisso, o conceito de aceitação é abertura, observar o que está se passando dentro da pele, como os autores falam. Por quê? Na maioria das vezes, quando vem algo que dá mal-estar, a gente tenta evitar. A gente não gosta de sofrer. E, infelizmente, a vida nos impõe muito sofrimento, faz parte da vida, e a questão é como manejar, como lidar, ou como a abordagem propõe, ter flexibilidade para manejar essas dificuldades. Se a gente fica muito rígido ou evitando, piora a situação e talvez aqui, né, reforçando o adoecimento psíquico. E então, nessa ideia, trazendo para a relação, o que seria a aceitação na relação? Primeiro, ter a consciência de que somos humanos, temos características que são boas, temos características que são ruins, todos nós. E a grande tendência é, numa relação, quando a gente sofre, quando a gente acha que está algo errado com o parceiro ou com a parceira, a gente quer mudar a outra pessoa. E, em geral, a ideia é que a outra pessoa é a culpada pelo meu sofrimento, ou a outra pessoa tem um diagnóstico e precisa de tratamento, ou a outra pessoa não é o suficiente, está muito abaixo
do nível esperado. E o convite é pensar nisso. Pelo que a gente quer mudar outra pessoa? Até porque, infelizmente, não temos esse poder. Nós podemos mudar, o que não é fácil, a nós mesmos. E mudando a nós mesmos, opa, pode chegar, né, a algum funcionamento diferente na relação. Outra característica que me encanta muito nas terapias comportamentais contextuais é a questão do contexto, que nós somos o que somos, sim, por características individuais, de personalidade, biológicas também, e tem um contexto que fomenta essa vivência, essa situação. Vou dar um pequeno exemplo, assim, para ficar mais claro para vocês. Vamos pensar numa pessoa LGBTQ. O contexto de preconceito, o contexto de rejeição adoece essa pessoa. Ah, está deprimida, precisa de tratamento com medicação, enfim. Ela está adoecida por vivenciar diariamente tamanha rejeição. E é isso que a gente precisa olhar. Trazendo para a terapia de casal, um é contexto do outro. O que uma pessoa faz respinga na outra, que vai respingar na uma de novo. Aí aqui eu estou falando da análise funcional. Como é que seria a análise funcional? Que é a base, né, para todos os tratamentos. Tem um antecedente. Esse antecedente vai disparar algum behavior, o ABC, né, algum comportamento, e vai ter uma consequência. E na terapia de casal, ou numa relação de casal, o tempo inteiro está acontecendo um antecedente, um disparador, que vai mobilizar algo dentro daquela pessoa, e ela vai fazer algo que vai ter uma consequência na outra, que vai ser o antecedente da outra, que vai mobilizar algo dentro da outra, que vai gerar alguma emoção, algum pensamento, que vai ter alguma conduta, e essa conduta vai ter uma consequência no primeiro. Então, trabalhar com relações é o tempo inteiro observando como se fosse uma dança que vai entre um ou outro. Outra questão muito interessante das terapias comportamentais contextuais é a questão da atenção plena. Eles incorporaram, como eles chamam, a filosofia Zen. A atenção plena partiu das práticas de mindfulness, principalmente do budismo, né, da visão oriental. Muitos estudos já mostram como a atenção plena é utilizada para ajudar na psicoterapia também, diversos estudos trouxeram, e trazendo para a relação de casal também, a gente pode e deve fazer um treinamento tanto para ajudar na regulação emocional, ou seja, acontecer algum disparador dentro de mim e antes de eu reagir como reagir, eu posso parar, eu posso observar, eu posso discriminar o que está acontecendo dentro de mim e me dá tempo de escolher qual é a conduta, o que eu vou fazer com a minha parceria. Então, é uma das principais funções para trabalhar com casais, a atenção plena. Ainda assim, a atenção plena ajuda as pessoas a se conhecerem mais, a se reconhecerem mais. Não é só, porque tem pessoas que pensam que é para relaxar, também pode ser para relaxar, para acalmar, mas principalmente para ter uma visão mais ampla, uma consciência mais ampla da vida, do que está acontecendo dentro da própria pele e também das consequências disso. Então, as práticas de mindfulness são muito importantes. Outro, então, assim, o contextualismo funcional, porque cada comportamento, dentro de um contexto, a função de um comportamento, todos os comportamentos têm uma função, o contexto interfere, a questão da atenção plena e, principalmente, que é o grande, né, a grande filosofia das terapias comportamentais contextuais, não somos seres doentes, não somos seres quebrados, somos pessoas e, com as nossas características, com as nossas histórias, lidamos como conseguimos. E a partir daí, então, vamos ver como ajudar essas pessoas, o que elas estão precisando. Porque senão fica uma ideia de muito julgamento, as pessoas se auto-julgando também e ficam afundando no sofrimento. Seria um convite mais compassivo para compreender as relações. O meu treinamento, que tem uma questão muito importante também com relação ao IBCT, que foi com os criadores do modelo, e tem toda uma parte teórica, fui para os Estados Unidos, fiz todo o treinamento, e a parte da supervisão, que ela é incrível, sabe? Como que é a supervisão? Você faz vídeos com autorização dos clientes, pacientes, enfim, e eles avaliam toda a sessão, principalmente a intervenção do terapeuta. É incrível o aprendizado, porque uma coisa é a gente contando, falando, compartilhando com um colega, outra coisa é a gente se vendo, e outra coisa é a gente tendo um feedback, né, da intervenção, se tem aderência ou não ao modelo. Então, isso foi, assim, fantástico, de um aprendizado incrível. E, bem, falando um pouco sobre o capítulo, né, do livro aqui, né, desse projeto maravilhoso,
do Impassex. Eu vou falar sobre a IBCT, falando sobre a IBCT, vocês vão ver, então, assim, como ela surgiu, e ela tem uma espécie de um protocolo. Como seria esse protocolo? A primeira etapa do tratamento é uma etapa de avaliação e formulação de caso. Isso fez total mudança na minha prática clínica. Porque a maneira que eu trabalhava antes, é claro que avaliava, fazia uma formulação, mas naquela ideia de um terapeuta que tem um diagnóstico, uma avaliação e vai trabalhando com o casal. Aqui não. Aqui a gente tem uma etapa bem marcada, a primeira sessão com o casal, as 2 sessões seguintes são individuais, com questionários todos validados, enfim, de satisfação acerca da relação, do padrão de interação, de comunicação, e alguns temas especiais que a pessoa deseja trabalhar, e depois, na 4ª sessão, a gente apresenta para o casal essa formulação de caso, e o casal ajuda na sua compreensão e formulação, ou seja, é uma formulação compartilhada com o casal, eles vão apontar aqui quais são os temas que precisam ser trabalhados, se faz sentido essa formulação ou não, e a partir de então, é que a gente entra para a fase ativa da terapia, aí usando as estratégias de aceitação e mudança, que são características também das terapias contextuais. Nesse processo de avaliação, a gente tem uma parte de observar, eles chamam de avaliação DIP, DIP quer dizer profundo, uma avaliação profunda, e fazem um acrônimo com cada letra também. O D seriam as principais diferenças do casal em torno do tema, por exemplo, em torno da sexualidade, quais seriam as principais diferenças. O primeiro E, ele se refere a vulnerabilidades emocionais, ou feridas emocionais, ou sensibilidades emocionais, que todos temos. Somos humanos, criados por humanos, e a gente volta para ver a história de aprendizagem, e não, eu costumo dizer isso para os casais, então as pessoas ficam muito ansiosas, falar dos meus pais vai me gerar culpa. Não, a gente volta para ver como é que foi a aprendizagem dessa pessoa, e o que não ficou bem elaborado, o que não ficou bem resolvido, o que ficou como uma marca emocional mesmo. E por que é importante a gente saber quais são as vulnerabilidades emocionais? Porque é na relação de casal que elas serão tocadas. Parece que é a especialidade de casal tocar as feridas emocionais um do outro. E aqui, com essa devolução, a gente fala sobre as vulnerabilidades de cada um. Em geral, o que a gente escuta? Nossa, agora eu compreendo por que meu parceiro reage desse jeito. Agora eu compreendo por que ela demanda tanto tal situação. Compreendendo com a história de aprendizagem que as pessoas estão reproduzindo na relação conjugal. E esse, então, o primeiro E das vulnerabilidades emocionais, depois a gente vai trabalhar muito questões emocionais também. O segundo E, fatores externos ou estressores externos. A vida é cheia de estressores externos e a gente precisa avaliar nesse casal até quando eles vinham bem, a partir de quando eles começaram a ficar mal, se há alguma situação ou se houve alguma situação que possa ter interferido. Aqui tem diversas situações que podem ser como estressor externo, e pelo que a gente avaliou o estressor externo? Para compreender a crise que o casal está vivendo e também para avaliar o grau de estresse, porque quando a pessoa está estressada, né, a parte cognitiva fica prejudicada. E com casais também parece que há uma demanda de, tipo, não está vendo que eu estou estressado? E não, parceria não sabe que você está estressado, a não ser que você fale claramente sobre isso. Situações de estresse pode ser perda de um emprego, pode ser primeiro filho, que é aquela bagunça que faz com o casal até eles se reorganizarem nos novos papéis, pode ser alguma dificuldade sexual que se impõe, né, a partir de um período específico. Então, a gente precisa avaliar para compreender melhor a função do sintoma que aparece nesse casal. E o P é muito importante, o P do DIP, que é o padrão de interação, ou padrão de comunicação. Todos nós temos, não nos damos por conta, uma forma de nos relacionarmos, uma forma de tentar resolver os problemas. Porém, muitas vezes, exatamente essa forma está prejudicando o casal. É importante que eles compreendam que eles têm essa maneira. Os autores usam uma frase que eu adoro, diz assim: a tentativa de cura é pior do que a doença. Ou seja, a tentativa de resolver aquele problema, por exemplo, forçar outra pessoa com coerção, se você não fizer isso, eu vou me separar, a tentativa termina piorando, termina com um distanciamento entre o casal. E é muito importante também, nesta 4ª sessão, a gente compartilhar e conversar sobre isso
E quando eles entram, então, para a etapa da fase ativa, eles já estão como uma espécie de psicoeducação, mas já estão com tudo isso compreendido. Então, a etapa de trabalho mesmo na fase ativa, ela é mais rápida, mais intensa. A IBCT tem, os estudos mostram, em torno de 24 sessões, consegue reorganizar a vida conjugal. Então, aqui estaria um pequeno resumo da formulação de caso. Na fase ativa, a gente vai, então, alternar entre estratégias de aceitação e estratégias de mudança. As estratégias de aceitação, união empática, que trabalha com as emoções, como eu já falei anteriormente sobre as feridas emocionais, sobre a vulnerabilidade, a gente vai trabalhar bastante sobre isso. O casal geralmente responde a um questionário semanal, esse questionário semanal é para a gente avaliar como foi a satisfação na semana, como eles estão, e cada um escolhe pelo que deseja iniciar, se alguma situação que foi boa na semana, alguma situação que foi negativa, ou alguma situação que esteja por vir e tá prejudicando, e em cima dessas características a gente organiza a agenda da sessão, e certamente vai tocar na avaliação que a gente fez. Então, a gente vai costurando o momento que eles trazem da semana com o histórico, com o padrão, né, com as formas de lidar. E tem também a separação unificada, que é outra estratégia de aceitação, que aqui seria, quem conhece a terapia de aceitação e compromisso, a separação, ou distanciamento unificado, separação unificada em espanhol. Em português a gente traduziu para distanciamento unificado. Por que o distanciamento? É uma tomada de perspectiva. Quem trabalha com a terapia de aceitação e compromisso é a desfusão. Ou seja, poder avaliar, analisar aquela interação sem tanto envolvimento emocional como é na união empática. Aqui é observando o que aconteceu, qual foi o disparador, qual foi o gatilho, qual foi a consequência, como análise em cadeia para quem trabalha com a DBT. E aí o casal vai compreendendo. No distanciamento unificado, a gente pode utilizar também metáforas, a gente pode pensar que esse funcionamento, como se fosse personificado como uma metáfora, seria o quê? Né? Como o que esse funcionamento está fazendo com o casal, geralmente está afastando. Quando o funcionamento ganha, né? O que ele consegue com o casal, quando o casal ganha, e unificado pelo quê? Para ajudar o casal a se unir contra a situação, porque geralmente o casal está lutando um contra o outro. Como uma metáfora aqui, para ficar mais claro nessa intervenção, é como se a guerra, os problemas estivessem lá fora e o casal está dentro da trincheira. Porém, está um lutando contra o outro, dois soldadinhos um contra o outro, e a ideia é unificar, juntar as forças para lidar com o problema que está lá fora. Então, seria essa a ideia do distanciamento unificado. Tem as estratégias também de tolerância, porque nem tudo a gente vai aceitar, nem tudo vai reacomodar, ressignificar. Tem coisas que, bem, tem uma frase da Elizabeth Gilbert, que escreveu Comer, Rezar e Amar, que eu amo, que diz assim, quando fala em intolerância, não é aceitar atrocidade pura, não, mas é aprender a conviver com alguém mais ou menos decente e que algumas vezes, sim, pode ser um pé no saco. Nós somos mais ou menos decentes, algumas vezes somos um pé no saco e tá tudo bem, e queremos ser amados, não queremos? Queremos ser aceitos como somos, não queremos? Então, essa ideia, assim, que algumas características a gente trabalha como se fosse uma dessensibilização com alguns temas, claro, os que são possíveis, claro, para que possam conviver da melhor maneira possível. E, por vezes, a tolerância pode levar à aceitação. Então, aqui seria o escopo do trabalho de aceitação. O escopo do trabalho de mudança seriam parecidos com as terapias tradicionais, e quais são? Treino de comunicação, a gente trabalha muito com treino de comunicação, e na ideia de geralmente quando se fala em comunicação, as pessoas pensam, é ser escutado, é ser compreendido, mas tem habilidades a serem literalmente treinadas, porque a gente não aprende a conversar. Quais seriam essas habilidades, então? Quem fala, de que maneira está falando? Em geral, é com culpabilização, ou qualquer ideia que você não é suficiente, querendo mudar outra pessoa. Certamente, quem escuta vai se fechar. Então, a gente treina para falar do que chamam na linguagem do eu. Diante de tal situação, eu me sinto. Como que eu me sinto? Triste, com raiva, rejeitada, enfim. E quando a pessoa fala como eu me sinto, a outra presta atenção porque não está se sentindo atacada. Então, a gente passa por aqui. Agora, quem escuta também tem que treinar algumas habilidades. Quais seriam? Principalmente de pegar as próprias razões, os próprios pensamentos e deixar um pouquinho de lado. Porque, em geral, quando o casal está falando,
Um fala e o outro, não, é assim, e já vem ataque e defesa, e vira uma escalada simétrica que termina em explosão. A habilidade de quem escuta, e a gente treina também, é deixar as suas razões de lado e prestar atenção na outra pessoa. Essa pessoa, nesse lugar, pensa dessa forma, sente dessa forma, um pouquinho de curiosidade, inclusive, para compreensão. E também não precisa concordar com o que a outra pessoa está trazendo, e sim observar, cuidar e entender que naquele lugar ela pensa dessa forma. E ainda nesse treino a gente pede para que façam um resumo, se quiserem acrescentar alguma coisa, então eles vão treinando e com o tempo a comunicação vai ficando mais fluida também, principalmente para falar de temas tão delicados, né, como seria o tema da sexualidade, porque vocês bem sabem, existem tabus, existem vergonhas, existem expectativas, existe tanta coisa nesse universo, e as pessoas conseguirem falar sobre isso é saúde, é salvar vidas. E bem, pelo que escolhi esse tema, né? Porque me dei um desconto, como eu digo, da paixão, que dizem que a paixão dura um certo período. Eu continuo apaixonada por essa abordagem, pela sua forma que ela é bem organizada de trabalhar e, ao mesmo tempo, ela é tão sensível. Tem o protocolo, mas tem tanta sensibilidade também para ajudar os casais a irem por um caminho compassivo. Esse seria o principal, assim. E ajudar, né, como reflexão do texto, né, que eu desejo passar, que vocês compreendam, na ideia da nossa humanidade, na ideia que sim, sofrimento faz parte da vida, e que a gente deve conseguir conversar de uma maneira compreensiva, de uma maneira empática e de uma maneira que aproxima, porque a única forma de um casal chegar na intimidade é passando pela vulnerabilidade, não tem outra. E aí, só que para passar pela vulnerabilidade, a gente precisa dar um espaço, um campo seguro para isso, que eles consigam, né, ir devagarinho, abrindo, se sentindo seguros, e claro, não vamos permitir que haja punição, porque por vezes acontece, um dos parceiros abre a vulnerabilidade e a outra pessoa pune. Não, teremos todo um cuidado para que eles consigam chegar, então, na intimidade, né, que é a questão de uma relação mais saudável. E olha, participar dos 30 anos do Impassex é uma honra, é um privilégio, tanta história e principalmente quanta ajuda já teve para as pessoas. Quanta ajuda já teve voltada para uma vida saudável em torno da sexualidade, porque sexualidade é saúde. Então, é um privilégio estar aqui, é um privilégio participar. Super parabéns por todo esse processo de tanto trabalho e certamente a gratificação de ver tantas pessoas, né, transformando as suas vidas. Parabéns, Impassex. Mara maravilhosa. Ai, amadinho. Muito obrigado. Obrigado mesmo por estar participando desse projeto. Nós logo teremos seu texto publicado para poder todo mundo ler e se aprofundar mais. Uhum. Seguimos. 2026 com muitas coisas boas. Até mais. Até mais.